Nós já vamos entrar a palavra no prato principal da noite. Amém? Meu Deus. Esse tá falhando um bocado, não tá? Se falhar mais, a gente vai trocar. Meus irmãos, nós vamos entrar numa nova série, né? Na Carta aos Filipenses. E o nome dessa série é Alegrai-vos no Senhor. Tem aí imagem? Aí, ó, nosso irmão Douglas fez milagres aí, não tinha imagem, ele já arrumou, tá rapidinho aí. Então essa série se chama Alegrai-vos no Senhor. Amém? Estaremos falando ao longo desse mês, né, sobre essa carta. E vamos destrinchar ela conforme o Senhor nos dê graça. Amém? E o título, né, o nome da mensagem da noite. Vou trocar isso aqui, gente. Som. Som. Aí, estamos aí. O título da mensagem, dessa primeira mensagem de hoje é A Alegria que Vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Filipenses 4, viu, irmão? Né? Falou, opa, vai pregar hoje? Já está pegando o mesmo capítulo? Eu não vou no 6, mas vou no 4, mas mais para frente eu vou no 6 também, tá? Viu? Filipenses 4, vamos ler o versículo 4, meus irmãos. Todo mundo achou? Está aberto aí? Amém? Vamos ler? Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, como corpo de Cristo, com coração aberto, com mente aberta, com ouvidos bem atentos, Deus, ao teu falar. Pai, peço a tua direção, peço que o teu Espírito, a tua unção seja sobre mim, Pai, que as tuas palavras sejam pregadas aqui hoje, Deus, que o Senhor apareça neste lugar, que o Senhor brilhe, e que a mensagem seja derramada aos nossos corações, conforme a tua vontade. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Alegrai-vos no Senhor. Digo, alegrai-vos. Meus irmãos, carta aos Filipenses. Vocês sabem o porquê, como que surgiu essa carta, né? Quem já me viu pregar aí sabe que eu vou um pouquinho nas histórias, um pouquinho antes de entrar na mensagem principal, para a gente poder entender o contexto e nos colocar na história. Coisa rápida hoje. Filipenses, carta aos Filipenses, cidade de Filipos, né? Paulo e Silas, na segunda viagem missionária deles, eles chegam a Filipos. Filipos era uma colônia romana, né? Era uma cidade onde os aposentados de guerra moravam lá, generais, soldados. Então, a maioria da população era romana, era italiana, igual eu. E lá Paulo, praticamente junto com Silas, Timóteo e outros irmãos, eles, em todas as cidades que eles pregam, né, eles encontram dificuldade, né? A vida de Paulo é uma dificuldade só. A gente sabe, conhece a história dele. E nessa cidade não é diferente. Ele encontra dificuldades, mas mesmo assim ele deixa uma comunidade ali naquela cidade. Como que surge essa carta? Surge uns de 10 a 13 anos depois que Paulo passou por Filipos. Ele estava preso em Roma. E os irmãos de Filipos enviaram o irmão Epafrodito para entregar suprimentos, presentes, enfim, o que ele estava precisando, né? E em forma de agradecimento, Paulo escreve essa carta para a igreja e para os irmãos de Filipos. E como a gente sabe, né, em todas as cartas, né, Paulo, ele não somente, como nesse caso, agradece os irmãos pelo presente, agradece os irmãos por terem enviado esse irmão querido que quase perdeu a vida para cumprir essa missão, né?
Mas ele não perde a viagem, ele manda essa carta e exorta os irmãos, dá instruções, como ele sempre costuma fazer. Então, nós vemos aqui que Paulo, no capítulo 4, no versículo 4, como nós lemos, ele fala algo repetido 2 vezes: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. E não sei se vocês, igual eu, se perguntou por que ele escreveu 2 vezes a mesma coisa no mesmo versículo, né? Ele frisou bem a importância dos irmãos se alegrar, não uma vez, mas bem 2 vezes. Isso chama minha atenção, né? Chama minha atenção porque o risco que os irmãos tinham de perder a alegria, né, do Senhor era grande. E essa mensagem foi direcionada a eles, mas também hoje é direcionada a nós. E o mesmo perigo que eles tinham de perder a alegria em Cristo ao longo da caminhada, ao longo das dificuldades da vida, nós temos também. Nós temos esse grande perigo da gente perder a alegria do Senhor, a alegria de sermos salvos, né? Então ele dá ênfase a essas 2 palavras, meus irmãos, né? Muitas vezes, meus irmãos, eu acho que acontece com todos, circunstâncias da vida, né, pode tirar a nossa alegria. Dificuldades, pessoas, às vezes, podem tirar a nossa alegria, podem tirar o nosso sossego, a nossa paz. Parece que você está bem com Deus, ora, e logo em seguida vem um abençoado e já aconteceu comigo várias vezes, acontece direto, gente. Infelizmente eu tenho que lutar muito com isso. Mas, né, ninguém está imune a isso, né? Então pessoas, épocas do ano, às vezes nos deixam meio atordoado, meio confuso às vezes, né? Cegam, a gente perde o rumo. Muitas vezes a gente fica aflito, né? Muitas vezes a gente fica angustiado, ansioso por muitas coisas e preocupados, inquietos, e a gente fica numa bolha aí, e o Espírito Santo tem que vir muitas vezes e falar: opa, sacode a nossa vida e fala: chega, acorda, presta atenção. Lembre-se que você é filho de Deus. Lembre-se quem é o seu pai. Lembre-se o que ele fez para você. Ele dá um sacode muitas vezes. E nós precisamos muitas vezes desse sacode, meus irmãos, porque ao longo dos dias, ao longo da caminhada, muitas vezes a gente fica perdido. E nós nos acostumamos com muitas coisas que a gente vive, nos acostumamos com a rotina, e tudo vira liturgia, tudo vira corriqueiro, e a gente perde o foco, e tudo que está em nossa volta muitas vezes tira o foco, tira a nossa atenção e nos afasta da presença de Deus. É só eu que experimento isso ou vocês também? Acho que todos nós pelejamos com isso. O Espírito Santo vem e fala assim: acalma teu coração, criatura. Confia no Senhor, acha a tua alegria em Cristo. Lembre-se de todo o bem que Ele fez já para a sua vida. Alegre-se no Senhor teu Deus. Amém? O que é a alegria, meus irmãos? Eu fui ver o significado da palavra, né? E alegria é um sentimento de contentamento, um sentimento de prazer de viver, um sentimento de júbilo, de satisfação, de exultação. E, meus irmãos, a fonte para essa alegria verdadeira só está em Cristo. A fonte para a satisfação verdadeira só está em Cristo.
A fonte por uma vida cheia de prazer, só nós a encontramos em Cristo e só nele. E Paulo, escrevendo essa carta, ele tinha tudo para não ser alegre. Porque quando ele escreveu essa carta, como a gente falou, ele estava aonde? Ele estava preso em Roma, preso injustamente. E por causa de quem? De Cristo. Então, humanamente falando, ele podia estar revoltado, podia falar: ô Senhor, ajuda aí. Senhor, eu estou me prodigando pelo Evangelho, eu estou fazendo a tua vontade. Olha como que eu estou, olha a condição que eu estou hoje. Por quê, Senhor? Ele podia se queixar, meus irmãos? Ele tinha o direito de se queixar? Podia. Mas ele não se queixou. E ele nos mostra como viver realmente, mesmo em dificuldades. E ele falou para os irmãos: alegrem-se, alegrem-se. Porque a sua recompensa é maior de tudo aquilo que você está vivendo hoje. Alegre-se, porque eu venci, meu filho. Glória a Deus, meus irmãos. Paulo, mesmo preso, os seus olhos não estavam no que ele estava vivendo naquele momento. Mesmo preso, ele não estava olhando a circunstância momentânea. A alegria dele estava em Cristo. Pois ele sabia que a coroa estava lá, prontinha para ele. Ele estava feliz porque a palavra de Deus estava sendo pregada de uma forma extraordinária. Ele estava feliz porque ninguém podia parar a pregação de Cristo. Prendia um, surgia outro. Prendia esse outro, surgia outro fulano. Pois Cristo não pode ser parado. Ele estava feliz, ele estava alegre, ele estava satisfeito, porque a igreja estava avançando. Porque a obra de Deus não ia parar. Esse era o motivo pelo qual Paulo estava feliz. Claro, com certeza, humanamente falando, ele não estava feliz pela condição que ele se encontrava, né, meus irmãos? Mas a fonte da felicidade dele não era o que ele vivia, não era o que ele tinha, ou aquilo que ele não tinha, mas era Cristo, e só Cristo. Ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância e situação. Ele aprendeu, como ele escreve em outras cartas, a viver na abundância e na escassez. Ele aprendeu a viver mesmo em meio de naufrágios, mesmo em meio de perseguição. Ele aprendeu que a fonte é Cristo. Aleluia, Jesus. Em Atos 16, 23 e 26. Vamos pegar lá, gente? Atos 16. Atos 16, 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Está falando de Paulo e Silas, tá? Aqui nós estamos lendo o que estava acontecendo quando eles estavam em Filipos, tá? 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam.
De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Mais uma vez, ele preso com Silas, preso injustamente, numa condição ruins, humanamente falando. À meia-noite, o que eles estavam fazendo? Estavam louvando, estavam cantando, estavam adorando, porque eles sabiam que aquilo tudo era momentâneo, eles sabiam que aquilo tudo ia passar, né? Vê o quanto a circunstância momentânea que eles viviam, eu escrevi aqui, afetava a alegria deles. Vê o quanto afetava. Esses homens eram homens inabaláveis. E sabe por quê? Porque Cristo é a fonte inesgotável de alegria. Pois Cristo é a fonte inesgotável de satisfação. Pois somente em Cristo nós temos uma vida plena. E eles tinham entendido bem isso. E eles tinham experimentado isso. Estavam vivendo essa vida plena em Cristo. E não importava o que estava acontecendo, importava que eles estavam em Cristo. E nós? Onde nós nos encaixamos, onde nós nos encontramos nessa história toda? Onde nós estamos aí? Será se estamos vacilando nisso? E o Espírito Santo te pergunta: qual é a fonte da sua alegria? Qual é a tua fonte? De onde que sai a sua alegria? De onde que você atinge? E refletindo perante essas palavras, eu estava percebendo que hoje nós vivemos uma vida muito boa, meus irmãos. E muito boa. Hoje nós temos tudo que precisamos. Literalmente tudo, né? Nós temos uma casa para morar, um teto. Não temos? Que seja de aluguel, que seja própria. Nós temos. Nós temos trabalho. Se o irmão não tiver trabalho, em nome de Jesus, essa semana vão te chamar, amém? Vamos orar para o irmão, está precisando de uma porta de emprego, amém, meus irmãos? Ele mora de aluguel, tem família, então vamos orar pela vida do irmão depois, amém? Temos família, graças a Deus, né? Temos amigos, temos uma vida social muito boa, temos comida na nossa geladeira, na nossa despensa, temos condições às vezes de sair para comer alguma coisa fora, não é verdade? Né? E por isso tudo, meus irmãos, acredito eu, vocês concordam comigo, nós precisamos agradecer a Deus para isso, não é verdade? Né? Nós precisamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. Porque isso tudo que nós temos é bênção. Glória a Deus por isso, né? E vocês concordam comigo também que isso tudo é motivo de alegria para a nossa vida? Amém, é motivo de alegria sim, né? E podemos e devemos agradecer a Deus, né? E dizer a Ele que nós somos satisfeitos mesmo. Porque nós realmente temos tudo o que nós precisamos. Isso é muito bom, desfrutar das bênçãos do Senhor diariamente, da fidelidade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Isso é bênção demais, meus irmãos. Mas o que o Senhor te diz e me diz hoje à noite, sabe o que é? Você não pode substituir o dono das bênçãos pelas bênçãos. E nós fazemos isso muito facinho, sem perceber. Somos muito gratos por aquilo. Gente, eu sou grato demais por o que eu tenho, pela família abençoada que eu tenho, por tudo que a gente tem. Vocês acham também a mesma coisa. E nós vivemos de bênção em bênção. Olha, o que Deus me deu hoje. Glória a Deus, nossa, que bênção, coisa boa. E nós já estamos prontos para a próxima. Não é verdade? O nosso coração é assim, insaciável. E nós trocamos o dono das bênçãos
por aquilo que Ele pode nos dar. A fonte da sua e da minha alegria, e a fonte da minha e da sua satisfação, não pode e não deve ser as bênçãos que nós temos, mas o dono tem que ser Cristo, e só Ele. Tudo que nós temos veio do Senhor, amém? Glória a Deus. Então precisamos entender que nada disso realmente pode ser a fonte da nossa alegria. Mesmo eu estando alegre por aquilo que eu tenho, mesmo eu sendo agradecido por tudo aquilo que eu tenho, mas isso não pode ser a fonte, porque isso tem prazo de validade. Isso amanhã acaba. Alguém pode te ferir, alguém pode te deixar, você pode perder algo. E o que vai acontecer com a sua vida se o seu coração está nisso tudo? Será que você não vai se perder junto com aquilo que você perdeu? Será se eu e você não vamos deixar de seguir a Cristo se nós perdemos o que nós temos hoje? Isso é um perigo real, meus irmãos. O Senhor nunca acaba. Ele nunca acaba. Você encontra Ele direto, diariamente, constantemente. Ele prometeu de estar perto de nós. E Ele está lá onde Ele disse que estaria. Todas as vezes. O Senhor Jesus nunca te desampara. Nunca te abandona. Nunca te deixa na mão. Ele é a fonte inesgotável. Ele é a única fonte inesgotável. Ele, só Ele tem que ser a razão da tua alegria, a razão da minha alegria, meus irmãos. E igual eu falei mais cedo, Paulo viveu muitos momentos difíceis no ministério dele. Açoite, prisões, acusações, naufrágio, abandono. Mas em nenhuma dessas situações a chama dele se apagou. Em nenhuma ele perdeu o foco. Ele continuou. Pois convenha, gente, vamos pensar junto. Se a alegria de Paulo não estivesse realmente no Senhor, você acha que ele continuaria a fazer o que ele estava fazendo? Acho que não. Então ele passou por momentos difíceis. E nós também passamos também por momentos difíceis, né? Momentos tristes, perdas, né? Passamos por dias ruins, críticos. Isso é normal, faz parte, né? Mas é justamente nesses momentos que o Espírito Santo vem e te diz: seja alegre. É justamente nos momentos de adversidades que o fruto do Espírito se manifesta. Não é verdade? Vocês já pediram paciência para Cristo? Senhor, eu preciso de paciência. Nossa, não estou aguentando mais. Eu perco a paciência rapidinho. E o que Deus faz? Ele pega um pacotezinho de paciência e te dá paciência? Ele chama o fulano abençoado que tira a sua paciência e vai lá e te tira de novo a sua paciência. Por quê? Porque no momento adverso que você tem que mostrar a paciência. E quando você não mostra paciência, o que o Espírito faz? Você acabou de orar, meu filho. Não é verdade? Não acontece isso? Você acabou de orar de paciência, aí ó, eu estou querendo te dar paciência. Fala, nossa, Senhor, você não entendeu não, eu quero um pacotinho com a paciência já pronta. Não, meu filho. Mostra paciência com quem você não tem paciência. Você vai ver a minha paciência em você.
Mostra-se alegre nos momentos onde realmente não teria nada de se alegrar. É uma palavra às vezes dura, meus irmãos, e é uma realidade dura de mastigar, de engolir às vezes. Mas graças a Deus que essa palavra não é minha. É Cristo Jesus querendo nos ensinar a viver em tempos difíceis. É Cristo Jesus querendo preparar o nosso coração, os nossos ombros, muitas vezes, por aquilo que às vezes a gente vai estar passando amanhã, não sei. Quando estou fraco, aí que eu sou forte, né? E eu falei assim, escrevi assim, gente: ser alegre em momentos bons é para os fracos. Estar alegre em momentos bons é para os fracos, meus irmãos. É muito fácil quando tudo lhe vai bem. Ser alegre igual Paulo, algemados por causa de Cristo, aí sim é para os fortes em Cristo. Aí sim é para os fortes. E o Espírito Santo nos convida, meus irmãos, a avaliar a nossa vida hoje. Nos convida, nos chama a atenção para que nós possamos tirar os nossos olhos daquilo que não nos traz esperança. Tirar os nossos olhos de tudo aquilo que amanhã pode desaparecer, é fútil. E colocar os nossos olhos em Cristo Jesus. E realmente achar a alegria de servir a Cristo. Achar a alegria de estarmos reunidos numa quinta-feira, cansados, depois de um dia de trabalho, tirando o irmão aqui que não trabalha. Brincadeira, viu? É rico? Amém. Né, meus irmãos? Achar alegria nas pequenas coisas, meus irmãos. Que a fonte da nossa alegria realmente seja o Senhor. Pois quem morreu na cruz não foi a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu trabalho, o seu patrão, a sua mãe, o que você ganha por mês. Foi Cristo. Quem cuida de você continua sendo Cristo. Quem te sustenta, quem fica perto, mesmo quando nós nos afastamos, é Cristo. E que Ele possa ser realmente a fonte da nossa alegria e satisfação, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu encerro aqui essas palavras. Filipenses 4 de novo, por favor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. E deixa o Espírito Santo, neste momento,
trabalhar no seu coração. Deixe o Espírito Santo continuar mexendo na sua vida. Reflita nessa palavra que o Senhor te direcionou essa noite. Fala com Ele neste momento. Abre a tua boca. Sabe, meus irmãos, todas as vezes que a palavra é pregada, o inimigo vem, quer roubá-la. O inimigo vem, quer tirar essa semente do seu coração, da sua mente. Não deixa. Guarda essa palavra em teu coração. Medita nessa palavra. Manifesta-te diante do Senhor as tuas decisões. Tem sempre uma escolha a fazer todas as vezes que a palavra é pregada. Todas. Tem sempre uma escolha a fazer, uma direção a ser tomada. E muitas vezes são escolhas e direções difíceis de tomar. Peça ajuda ao Espírito Santo neste momento. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Clama a Ele, em nome de Jesus. Ora neste momento. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Meus amados, a certeza da alegria no Senhor estava em Paulo, porque ele tinha um coração voltado a Deus. Ele esperava tudo em Deus. Ele não punha nada em primeiro, nada em segundo, sempre Deus em primeiro. Sempre quando ele buscava, ele entregava a Deus, ele tinha um coração, ele tinha dependência de Deus. O que acontecemos com nós hoje, que nós não deixamos a dependência de Deus e buscamos em mundo, em prazeres e não em Deus. Então a alegria está na dependência de Deus. Paulo dependia de Deus. Ele fala que é na fraqueza. É na fraqueza. É fraqueza. Você está fraco, aí você fala, eu tô fraco ali, eu tô fraco, eu preciso de Deus. Você está forte, você esquece. Fala, eu tô bem, eu tô desfrutando. Não, meus amados. Tudo está em Deus. Tudo está no Senhor. A alegria nossa está em Deus. Amém? Curva a cabeça, vamos orar? Soberano Deus e Pai, nós entregamos tudo diante do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nós depositamos, Pai, todo o nosso ser no Senhor, descansamos no Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, de agora e para sempre. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos sobre nós. Cuida, Pai, em nome de Jesus, das nossas famílias. Cuida, Pai, em nome de Jesus, dos nossos sonhos, Pai. Pai, entregamos, Pai, em nome de Jesus, a nossa vida, Pai, diante do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, a certeza que temos, Pai, em nome de Jesus, é da vida eterna com o Senhor, Pai. Pai, que nós possamos morar com o Senhor, Pai. Nós possamos a cada dia, Pai, alegrar no Senhor, Pai. Tudo provém do Senhor, Pai. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas, Pai. E nós te exaltamos o teu santo nome, te glorificamos. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Gratidão, Pai. Um coração grato, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que estão aqui, Pai. Cuida, Pai, em nome de Jesus, de todo o nosso ser, nossa saúde física, mental, espiritual. Entregamos, Pai, em nome de Jesus, tudo diante do Senhor, Pai. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre um trabalho, Pai, sobre o nosso irmão, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir uma porta para ele, Pai. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, o Senhor é o Deus do sustento, o Senhor é o Deus, Pai, em nome de Jesus, que abre porta e fecha a porta. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai abrir uma porta para ele, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abre uma porta para ele, Pai. Uma porta, um emprego que vem do Senhor, Pai, consagrado a Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, cada pedido de oração que foi colocado nesse caderno, Pai. Pai, o Senhor sabe, Pai, em nome de Jesus, de todas as coisas. Na palavra de Deus fala, tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Nós ligamos agora, Pai, diante do trono do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ouvir cada clamor, que o Senhor venha ouvir cada pedido, Pai, em nome de Jesus, que venha cumprir, Pai, conforme a Tua vontade, Pai. É o que nós entregamos tudo diante do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Meus irmãos, vai. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem a quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus, aplauda Ele. Glória a Deus. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor fez. Que o Senhor possa nos acompanhar, que o Senhor possa continuar conosco no resto dessa semana. Te entregamos tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus nos abençoe, amém.